Vamos ver agora questões sobre organização do Estado. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos fazer uma pequena revisão sobre essa parte inicial dos artigos 18 e 19 da Constituição. O artigo 18 da Constituição fala que a República Federativa do Brasil ela é formada por 4 tipos de entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e municípios, dotados de autonomia, o que caracteriza a nossa forma de Estado como federação. É importante a gente falar um pouquinho sobre a federação como nossa forma de Estado. A forma de Estado define a maneira como se dá o exercício do poder em função do espaço geográfico do Estado. Se o poder é exercido de forma centralizada, nós temos em geral um Estado unitário. Se ela é exercida de forma descentralizada, nós temos um Estado composto, que pode ser uma federação ou uma confederação. O Estado composto pode ser federação ou confederação, e o Estado simples ou unitário pode ser o simples, unitário puro ou descentralizado. Bom, mais importante para a gente é saber o seguinte: a forma de Estado adotada pelo Brasil é a forma federativa. E isso é cláusula pétrea. Nem por emenda constitucional pode ser abolida essa forma de Estado. Ou seja, não pode uma emenda constitucional transformar o Brasil numa confederação, nem no Estado unitário. O Brasil sempre, na vigência da atual Constituição, vai ter como forma de Estado a forma federativa. Qual a principal característica da forma federativa? Na federação existem diferentes unidades de poder sobrepostas umas em relação às outras. Ou como assim? Veja o que diz o artigo 18 da Constituição. A organização político-administrativa do Brasil, a organização do poder legislativo e executivo na República Federativa do Brasil, compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Quer dizer o seguinte: dentro do espaço geográfico brasileiro, o poder ele é descentralizado através de estados, municípios e do Distrito Federal. De que forma? Bom, cada estado tem a sua área geográfica onde exerce o seu poder. Cada município, que é uma subdivisão do estado, tem também a sua área geográfica onde exerce o seu poder. Temos o Distrito Federal, onde está Brasília, que é a capital federal, e nós temos todo o território nacional, onde atua o ente federativo denominado União. Então observe que dentro do município existe um poder executivo e um legislativo. O prefeito, que é o poder executivo, e a Câmara Municipal, que é o legislativo. Eles já atuam dentro de cada município do país. E no Estado, nós temos o governador e a Assembleia Legislativa. O governador no executivo, a Assembleia Legislativa no poder legislativo. Mas se cada município já tem um prefeito e uma Câmara Municipal, o prefeito que administra, a Câmara Municipal que faz as leis, e o Estado é formado por vários municípios, vai sobrar o que para o governador? Vai sobrar o que para a Assembleia Legislativa? Se cada estado já tem seu governador e sua Assembleia Legislativa, cada município já tem seu prefeito e sua Câmara Municipal, juntando todos eles aqui, vai dar a União, mas espera aí, a União vai exercer o quê? Vai fazer o quê? E aí é que é o ponto que você tem que perceber. O município está dentro do Estado, os estados e o DF estão dentro da área da União. Entretanto, a União não manda no Estado, nem no DF, nem no município. O Estado não manda no município. Então, como que, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, que está dentro do Estado do Rio de Janeiro, que está dentro da União, como que no município do Rio, o município vai atuar, o Estado vai atuar e a União vai atuar? Através de uma repartição de competências, que é o ponto essencial dentro da federação. Dentro de uma federação, o que nós temos é uma divisão de funções entre entidades dotadas de autonomia político-administrativa. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios são entes federativos dotados de autonomia. Autonomia quer dizer que eles têm um poder dentro dos limites traçados na Constituição Federal. Então, a nossa Constituição estrutura a federação dividindo as funções entre União, Estados, DF e municípios. Então, dentro de um mesmo município, tem a atuação da União, tem a atuação do Estado e a atuação do município, cada um na sua competência. Por exemplo, quem vai explorar o serviço de gás canalizado? É o Estado. Quem vai ser o responsável pelo fornecimento de energia elétrica? É a União. Quem é responsável pela coleta do lixo? Já é o município.
Isso tudo dentro de uma mesma localidade. Cada um deles exerce a sua atribuição. Já a República Federativa do Brasil, que é o Estado brasileiro, é soberano. O Estado brasileiro vai ser visto de forma soberana, em especial nas relações internacionais. Quando outro país está lidando com o Brasil, ele está lidando com o Estado brasileiro soberano, com a República Federativa do Brasil. Mas internamente o Brasil se organiza dividindo suas funções entre União, Estados, DF e municípios. Como não existe um órgão próprio da República Federativa do Brasil para exercer essa soberania nas relações internacionais, a União vai representar a República Federativa do Brasil nas relações externas. A União não exerce a soberania em nome próprio. Ela pode exercer a soberania representando o Estado brasileiro como um todo. Lembre que, embora a União abranja todo o território nacional, a União não pode tudo, porque ela só tem uma parcela das competências. Enquanto que a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, é a junção de todas as funções de cada um desses entes, mais as atribuições de soberania do Estado brasileiro, que estão ligadas ao âmbito externo, estão ligadas às relações internacionais. Quando o Brasil está celebrando um tratado internacional, firmando um acordo com outro país, está atuando como República Federativa do Brasil. Uma questão de soberania. Agora, internamente, quando o Brasil faz uma lei, quando o presidente lança uma medida provisória, a União está atuando internamente, que é a função típica dela. União, Estado, DF e municípios são pessoas jurídicas de direito público interno, regidas pelas normas de direito público do Brasil, pela Constituição Federal, pelas leis brasileiras. Já a República Federativa do Brasil é pessoa jurídica de direito público externo, regida pelas normas de direito público internacional, que são os tratados, acordos e convenções internacionais. Então o Brasil é uma federação, já que dentro do mesmo espaço geográfico existem diferentes esferas de poder, diferentes níveis de poder. E a nossa federação, ela pode ser caracterizada como uma federação de triplo grau, porque existem 3 níveis de organização: municipal, estadual e distrital, que estão equiparadas, e nível federal. Mas são 4 tipos de entes federativos: União, Estado, DF e municípios. Então, cuidado, 4 espécies ou 4 tipos de entes federativos, entretanto, são 3 níveis de organização: municipal, estadual, distrital e federal. Atenção para esses detalhes, lembrando sempre que a federação é cláusula pétrea, não pode ser abolida da nossa Constituição. Essa autonomia dos entes federativos abrange 4 capacidades, que são as capacidades de auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração. Cada um deles tem autonomia para se organizar, para legislar, para governar e para administrar. A capacidade de auto-organização é o poder que cada um deles tem de fazer a sua própria norma de organização. No caso da União é a Constituição Federal, do Estado a Constituição Estadual, no DF lei orgânica e no município lei orgânica. A capacidade de autolegislação é a capacidade que cada um tem de fazer as suas próprias leis através do seu poder legislativo, leis federais, estaduais, distritais e municipais. A autonomia de governo é a capacidade que o povo de cada localidade tem de eleger os seus representantes no poder legislativo e executivo daquela localidade. Então, cada estado, município, união tem os seus governantes eleitos pelo povo daquela localidade, no poder legislativo e no executivo. Então, um poder legislativo federal, Congresso Nacional eleito pelo povo, poder executivo federal, presidente da República eleito pelo povo, no estado, Assembleia Legislativa e governador, no DF, Câmara Legislativa e governador, e no município, a Câmara Municipal e o prefeito. E a capacidade de auto-administração é a capacidade que cada ente federativo tem de ter a sua própria máquina administrativa para prestação de serviços públicos. Essa máquina administrativa é ligada ao Poder Executivo. Bom, então, artigo 18, bastante importante, muito cobrado em prova, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende quem? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Se falar na prova territórios, está errado. Nós vamos ver que territórios integram a União, não fazem parte da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Se falar que algum desses 4 é soberano, está errado, porque são todos autônomos, dentro dos limites que a Constituição estabelece. Muito bem. Em relação ao artigo 18 ainda, nós temos o parágrafo 1º, que fala que Brasília é capital federal.
O parágrafo 2º fala dos territórios federais, que hoje não existem. Os últimos que existiram foram extintos pela Constituição Federal de 88. A Constituição Federal, no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigos 14 e 15, estabeleceu que os territórios de Roraima e Amapá se transformariam em estados e que Fernando de Noronha passaria a ser reintegrado ao estado de Pernambuco. Então hoje o território federal de Fernando de Noronha não existe mais, não é mais território federal. Hoje Fernando de Noronha é um distrito do estado de Pernambuco, considerado um distrito estadual. E Roraima e Amapá viraram estados. Mas pode ser criado hoje um território federal? Pode. O que vai ser um território federal? Vai ser uma área dentro do nosso país que não está dentro de nenhum estado, está dentro diretamente da União. Então é uma área que integra a União dentro do território nacional, fora de qualquer estado. Esse território federal, ele vai integrar a União. Tem a natureza de uma autarquia federal. Uma autarquia com uma área própria, com uma base territorial própria e, inclusive, pode ser dividido internamente em municípios. O que é estranho, já que o território federal ele integra a União, ele não tem autonomia político-administrativa, ele não é ente federativo, mas pode ser dividido em entes federativos, municípios. Pode ser dividido em municípios, conforme diz o artigo 33. O que é importante você guardar? Território federal integra a União, não tem autonomia político-administrativa, não integra a estrutura federativa brasileira, integra apenas a União. Pode ser criado um território hoje? Pode, embora não exista nenhum, pode ser criado, e a criação, transformação Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Cuidado, não é lei ordinária, é lei complementar. Para aprovar a lei complementar, tem que ter mais votos do que para aprovar uma lei comum, uma lei ordinária. Então, se cair na prova, serão regulados em lei, está errado. Se cair na prova, serão regulados em lei ordinária, está errado. Tem que estar na prova expressamente que a criação, transformação Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Muito cuidado com esse detalhe. Bom, artigo 18, parágrafos 3º e 4º falam sobre a reorganização territorial no Brasil, ou seja, sobre a possibilidade dos estados mudarem sua base geográfica e os municípios também. Aconteceu, não tem muito tempo, uma tentativa de modificação territorial do estado do Pará, criando Tapajós e Carajás, mas não conseguiram. Por quê? Pelo seguinte, para criar um estado tem que ter dois requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, tem que ter um plebiscito para a população diretamente interessada. E se for aprovado o plebiscito, aí vai ser feita uma lei complementar pelo Congresso Nacional. Quer dizer, o Congresso ainda tem que aprovar, pode ser que o Congresso não aprove. E o Congresso vai ter que ouvir as assembleias legislativas respectivas. No exemplo do estado do Pará, que seria subdividido em mais dois estados. Ficaria Pará, o Tapajós e Carajás. Teria que ter aprovação dessa lei pelo Congresso, ouvindo a Assembleia Legislativa do Pará. Mas teria que ter o plebiscito. No plebiscito, a maioria da população, quase 70%, disse não. Então, nem há que se falar em aprovação da Lei Complementar Federal. Tá? Foi o único caso de plebiscito no Brasil para a reorganização territorial de Estado. Foi um exemplo bom. E, detalhe, nesse caso, havia uma discussão se essa população diretamente interessada era a população de todo o estado do Pará ou apenas da área que queria se separar. Ou seja, só do pessoal de Carajás e Tapajós. Só o pessoal dessa área que quer se separar do Pará que seria consultado? Só eles que são diretamente interessados? Ou toda a população do estado do Pará? Ou toda a população do Brasil? O Supremo Tribunal Federal entendeu que a população diretamente interessada, nesse caso de reorganização territorial de estados, é toda a população daquele estado. Então, o plebiscito foi feito para toda a população do estado do Pará. No caso, para todos os eleitores do estado do Pará. Então, a população diretamente interessada é a população toda daquele estado que está passando pela modificação territorial. Já para reorganizar o território de municípios, os requisitos são mais rígidos. Antigamente era mais simples, mas a emenda 15 de 96 tornou mais difícil a criação de um município. Hoje, para criar um município, tem que ter um plebiscito, sem dúvida alguma, mas antes de qualquer coisa,
tem que ter um estudo de viabilidade municipal. Esse estudo de viabilidade municipal, ele vai verificar se é financeiramente viável a criação daquele município, se o município vai ter condições de se sustentar. Esse estudo de viabilidade municipal vai ser divulgado, apresentado e publicado na forma da lei, para que a população tome ciência desse resultado do estudo, dizendo se é viável ou não a criação do município. Depois disso, é feita a consulta à população dos municípios envolvidos. Todos os municípios envolvidos, a população de todos eles será consultada mediante plebiscito, uma consulta por meio de votação. E, se for aprovado o plebiscito depois da divulgação dos estudos de viabilidade municipal, tem que ser feita uma lei complementar pelo Congresso Nacional, definindo dentro de que período, dentro de que prazo vai poder ser criado esse município. Então, tem que ter uma lei complementar federal dizendo dentro de que período esse município poderá ser criado. Então, ainda que tenha a aprovação do plebiscito, a divulgação dos estudos de viabilidade, vai depender de uma lei federal, de uma lei complementar federal do Congresso, dizendo quando que aquele município vai poder ser criado. E aí a criação é feita por meio de lei do próprio Estado. A lei estadual cria um município, subdivide, une 2 municípios e tal, dentro do período definido em lei complementar federal, se for aprovado o plebiscito, depois dos estudos de viabilidade. Ok? Então, cuidado na prova. Para modificar o território do Estado, plebiscito, população diretamente interessada e lei complementar federal. E para modificação territorial, 2 estados. Agora, para o município, estudo de viabilidade, plebiscito para a população dos municípios envolvidos. Aqui fala municípios envolvidos, aqui fala Estado, população diretamente interessada. Então, textualmente tem diferença. Lei complementar federal e lei estadual. A Constituição não prevê regra para reorganização territorial do Distrito Federal. Seguindo. Vedações à União, aos Estados, ao DF e aos municípios, artigo 19 da Constituição. A Constituição veda a União, aos Estados, ao DF e aos municípios. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou de aliança. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Quer dizer o seguinte, não pode ter vínculo entre União, Estado, DF, município e igrejas. Dar dinheiro para a igreja, apoiar a igreja, nada disso. A não ser colaboração de interesse público, como, por exemplo, diz o artigo 213 da Constituição, que recursos públicos da educação podem ser destinados a escolas confessionais, escolas mantidas por igrejas. É possível isso. Não pode a União, Estado, DF ou município recusar fé aos documentos públicos e nem criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, tem que memorizar essas 3 vedações. É isso. Bom, vamos agora então, no próximo bloco, começar a correção das nossas questões sobre organização do Estado.